senador Vital do Rego, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na pessoa de quem gostaria de cumprimentar a todos os senadores que integram esta comissão, bem como a própria Casa Legislativa. É para mim motivo de bastante honra e orgulho retornar a esta comissão, senador Vital do Rego, para poder aqui trazer algumas reflexões a respeito de um tema tão importante, para não dizer o mais importante, que aflige a toda a sociedade e a todos nós brasileiros. Porque, de fato, um Código Penal, um novo Código Penal, representa uma mudança de 180 graus daquilo que nós até então vínhamos trabalhando em relação ao sistema de justiça no âmbito da chamada justiça penal. Então, receba da minha pessoa, senador Vital do Rego, todo o reconhecimento e toda a homenagem pela iniciativa de Vossa Excelência por realizar, na condição de relator do projeto aqui na comissão, audiências públicas que possibilitam um debate, uma discussão, enfim, uma reflexão cada vez mais aprofundada sobre um tema tão relevante que é o tema envolvendo uma proposta e um possível novo Código Penal. Queria também me dirigir ao senador Eduardo Suplicy, que não só já havia participado da minha sabatina por ocasião em que aqui estive ano passado. Por acaso, senadores, eu hoje completo um ano de posse no Conselho Nacional de Justiça e foi a partir da sabatina que aqui pude realizar que eu tive condições de me preparar, acredito, adequadamente, e tenho desde então desenvolvido uma série de atividades no âmbito do CNJ, buscando honrar e dignificar a aprovação que esta comissão e a própria Casa Legislativa me deram durante a sabatina. Queria também me dirigir ao hoje ministro Zé Barroso Filho, que é de nós todos conhecido, recentemente empossado no Superior Tribunal Militar, que também tem um trabalho fabuloso no âmbito do Poder Judiciário, em especial no âmbito da Justiça Militar, mas no Poder Judiciário como um todo, tendo contribuído efetivamente com a atuação do Conselho Nacional de Justiça durante determinado período e até hoje, obviamente, com a sua contribuição indireta. E, finalmente, sem querer me alongar, queria também saudar e me dirigir ao doutor Douglas Melo Martins, que é juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, que também tem a honra de tê-lo aqui presente. Doutor Douglas é hoje o juiz coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, no âmbito do CNJ, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, e eu, como conselheiro supervisor desse mesmo departamento, tenho buscado realizar um trabalho, não poderia deixar de fazer esse registro especial na pessoa do Dr. Douglas, do trabalho excelente que vem sendo desenvolvido no âmbito do CNJ, no que tange ao sistema carcerário. Senador, eu inicio aqui a minha rápida abordagem inicial a respeito do projeto de lei do Senado 236 de 2012, como Vossa Excelência bem destacou, um projeto que já vem tramitando há algum tempo aqui no Senado, mas que, de fato, ele precisa ser bem debatido, bem discutido, porque, como mencionei, a mudança de um código, do porte de um Código Penal, representa uma mudança significativa para todos nós brasileiros, porque nós passaremos a ter que nos comportar e nos conduzir de acordo com o novo Código Penal que vem provavelmente a ser editado. E eu já antecipo aqui, de modo bem introdutório, a minha avaliação no sentido de que é necessário termos um novo Código Penal. É preciso, sim, avançarmos e corrigirmos alguns rumos que hoje o sistema de justiça penal apresenta e que é de todos nós conhecido. Então, é preciso se avançar em relação a uma nova legislação que represente todo esse anseio, não digo não apenas da própria sociedade civil, mas de todos nós que atuamos no âmbito do sistema de justiça penal. Para tanto, obviamente, algumas cautelas precisam ser tomadas.
e, algumas vezes, até certos riscos precisam ser assumidos. E eu aqui utilizo essas duas expressões, tanto as cautelas quanto os riscos, de modo proposital, porque, de fato, todo o trabalho que envolve um novo Código Penal, um novo monumento legislativo nessa área do sistema de justiça penal, realmente ele pode, sim, avançar em muito, mas também, e isso faz parte do processo social, pode apresentar alguns riscos, mas nós teremos que nos colocar à frente dessas questões até para podermos realmente termos um sistema melhor do que o sistema atual. E isso me parece central nesse tema, nesse debate. Então, assim, numa avaliação global, numa avaliação mais geral, considero e acredito que, aqui representando mais o próprio Conselho Nacional de Justiça, como um órgão que visa pensar questões afetas à atuação do Poder Judiciário, mas também ao sistema de justiça como um todo, abrangendo a atuação do Ministério Público, a atuação da Defensoria Pública, dos advogados, das partes e dos jurisdicionados, obviamente, porque, no fundo, ao fim e ao cabo, é a atividade de prestação de um serviço fundamental, que é a jurisdição, que nós vamos ter que lidar no âmbito desse trabalho relativo à mudança significativa do sistema de justiça penal. Queria fazer algumas rápidas pontuações para depois apresentar alguns encaminhamentos que me parecem importantes dentro dessa matéria. Primeiramente, que há algum tempo, e não é recente essa afirmação, o tradicional esquema retributivo no âmbito do sistema de justiça penal, que procurava orientar os comportamentos e as condutas por meio de intimidação ou da emenda, via compensação entre culpa e pena, esse esquema deixou de ser considerado como válido, como legítimo. O direito penal hoje não tem mais por finalidade fazer, entre aspas, justiça, até porque são várias as concepções de justiça que nós temos de acordo com a linha teórica ou a linha argumentativa que venha a ser adotada. O que o direito penal busca hoje realizar e ter por finalidade é fazer funcionar a sociedade. Fazer funcionar a sociedade significa permitir que haja a manutenção do convívio social como grande motor da atividade penal. Então, o direito penal tem que se guiar a partir dessa linha de pensamento. Na verdade, fazer funcionar a sociedade da melhor forma possível. E não propriamente fazer justiça, porque, como eu falei, essa expressão fazer justiça ela é um tanto ou quanto abstrata e vai depender da convicção de cada um a respeito dos seus valores relacionados à justiça. A legitimação atual do direito penal, portanto, ela decorre de uma prevenção geral do delito. Essa ideia da prevenção geral do delito deve estar intimamente associada a garantir material e formalmente valores e princípios próprios do Estado Democrático de Direito. E isso se baseia fundamentalmente na ideia de que hoje, com base na Constituição Federal, com base nos bens jurídicos lá estabelecidos, que nós deveremos, obviamente, pensar e construir todo um sistema voltado ao direito penal. Fundamentalmente, eu trago aqui uma reflexão que tem a ver com parte da doutrina, até brasileira, como também estrangeira, a respeito das preocupações atuais do direito penal. O direito penal deve produzir nos seus destinatários, portanto, em todos aqueles que estão sujeitos às normas de direito penal, dois sentidos ou dois sentimentos de proteção que me parecem muito claros. O primeiro deles é que a pessoa, todos nós, como pessoas, devemos nos sentir garantidos contra a ação criminosa do delinquente. Portanto, devemos ter mecanismos e, obviamente, dentro desses mecanismos atua a legislação, portanto, o próprio Código Penal, para permitir um sentimento de segurança contra a delinquência, contra a criminalidade. Mas, ao mesmo tempo, há um segundo sentimento que é fundamental dentro dessa perspectiva. A pessoa também deve se sentir garantida contra a ação desproporcionada e ilegítima do Estado.
E isso me parece também fundamental no atual estágio das preocupações que envolvem o direito penal. O que se busca é a estabilização das expectativas da comunidade quanto à validade e à vigência das normas que podem ser violadas por aquele delinquente. O direito penal tem passado por várias transformações ao longo da história. E essas transformações elas devem necessariamente acompanhar as mudanças que a economia, que a política, que a sociedade vem experimentando. Então, como o direito é dinâmico, não poderia ser diferente, o direito penal tem que acompanhar essas transformações no âmbito da sociedade, dos subsistemas econômicos, políticos e outros, e, portanto, o direito acompanhar e muito mais próximo da realidade do que anteriormente acontecia. A Constituição Federal brasileira, tendo já completado 25 anos de vigência, ela apresenta, não, obviamente, todo um sistema já pronto, mas apresenta de modo expresso ou implícito alguns princípios que, historicamente, foram sendo construídos e se assentaram e que passaram a integrar o sistema de direito penal. Então, hoje, nós podemos claramente dizer que o direito penal, não só no Brasil, como também em outros países, principalmente nos Estados democráticos de direito, é um direito penal que está constitucionalizado. Não essa expressão significando que tudo que seja matéria de direito penal esteja na Constituição, mas que será a partir do referencial constitucional que nós vamos poder identificar valores e princípios que vão permitir realmente a construção de um sistema legítimo, um sistema que venha dar conta das necessidades para atingir aqueles dois objetivos que já mencionei do direito penal. Dentre os postulados que nós podemos identificar que integram o princípio da legalidade penal, né, e o princípio esse com status constitucional, nós temos 4 postulados que me parecem fundamentais para a discussão do Código Penal, de uma proposta de Código Penal. Primeiro, o princípio da anterioridade, que, obviamente, não só expresso na Constituição, como também no próprio texto do projeto do Código, reproduzindo o que hoje já existe no Código Penal atual, de fato, com base na ideia da previsibilidade, da segurança jurídica que é preciso que todos nós tenhamos para saber como e de que modo poderemos nos comportar para não violar uma norma penal. Outro princípio é o princípio da determinação ou da taxatividade, que implica na ideia da clareza, e isso eu acho fundamental, da clareza na descrição das condutas incriminadas. É preciso que essas condutas sejam descritas de modo claro. Isso decorre do postulado da determinação que integra o princípio da legalidade penal. Outro princípio é o princípio da atualidade, exatamente permitindo que condutas que já tenham sido consideradas completamente anacrônicas, que não tenham o menor sentido, nenhum valor, deixem de ser tratadas no âmbito do direito penal, porque elas se tornaram, enfim, defasadas, né? O exemplo que havia e que hoje já não existe mais no Código Penal, o crime de adultério, né, que hoje não é mais uma conduta considerada criminosa e que, portanto, deixou de receber a tutela no âmbito do direito penal. E o quarto e último postulado do princípio da legalidade penal, o postulado da necessidade ou da intervenção mínima. Esse postulado da legalidade ou da necessidade ou da intervenção mínima significa dizer que o direito penal não deve se ocupar de determinadas condutas ou comportamentos que sejam considerados não relevantes. Portanto, aquilo que parte da doutrina chama condutas de bagatela. Portanto, princípio da insignificância, né? Hipóteses que, portanto, não merecem qualquer tratamento no âmbito do direito penal. Podem, sim, ser tratadas em outros ramos do direito, mas não no direito penal. Não são condutas que mereçam, que cheguem a serem necessariamente tratadas e objeto de preocupação pelo direito penal. Por que eu estou mencionando isso? Porque são postulados que decorrem da legalidade penal e que, obviamente, sofrerão, a partir de uma aprovação de um projeto de novo Código Penal, a verificação do seu teste de legitimidade. Ou seja, o Poder Judiciário brasileiro, como todos aqueles que são intérpretes da lei,
e do sistema jurídico como um todo, terão condições de fazer testes para identificar se esses 4 postulados da legalidade penal foram, de fato, observados na formulação desses novos tipos ou dessas novas condutas previstas como crime no âmbito de um novo Código Penal. Quanto a isso, eu gostaria de destacar que é quase consenso no âmbito do direito penal, da doutrina de direito penal, que ele só se legitima como a última ratio, até para não haver banalização, até porque o fato de nós inflacionarmos o sistema penal com uma série de condutas que acabam não sendo aquelas que atendem a esses postulados do princípio da legalidade penal, a banalização, a inflação legislativa em relação ao tema acaba por, entre aspas, sendo um tiro no pé. Com a desculpa aí da expressão utilizada, ou seja, na ânsia de se tentar abarcar o maior número de condutas que poderiam vir a ser criminalizadas e consideradas crimes, nós poderemos estar exatamente deslegitimando o sistema de justiça penal ou o sistema que envolve o direito penal como um todo. Então, essa preocupação me parece central. É necessário que, e aqui é quase que um apelo que eu faço ao Senado Federal para ter cuidado, ter cautela, notadamente quanto a esse fenômeno que é o da inflação legislativa, gerando quase que uma banalização no âmbito do sistema legislado em matéria de direito penal e que poderá servir exatamente a um efeito contrário, ou seja, não tenho dúvida que o objetivo é regular da melhor forma o sistema de direito penal, mas dependendo de como esse sistema venha a ser legislado, poderá ter um efeito contrário. Então, essa é quase que uma ressalva que eu faço aqui apenas para fins introdutórios em relação a esse tema. Gostaria agora, senador Vital, eu acabei acabei cometendo aqui um lapso que foi não marcar o tempo que eu tenho disponível para poder falar, mas eu queria trazer aqui algumas pequenas reflexões. O senhor tem... A sua presença aqui nos anima e eu tenho certeza que o senador Eduardo Suplicy pensa igualmente. É tão importante a presença de Vossa Excelência, a contribuição que Vossa Excelência possa dar na elucidação de dúvidas que possam hoje estarem nas nossas mentes e também através de conceitos e princípios como esse que Vossa Excelência colocou agora há pouco, que Vossa Excelência tem quase que tempo livre, mas admitamos mais 10 minutos para Vossa Excelência conduzir a sua palestra. Muito obrigado, senador Vital. Eu tenho certeza que a simpatia que Vossa Excelência nutre por mim é que permite que eu tenha aí um tempo mais dilatado, mais alargado para poder me pronunciar. Mas, prosseguindo então, de fato, eu entro agora em alguns pontos que me parecem importantes e tentando dar um pouquinho mais de concretude e objetividade na minha manifestação de hoje. Primeiro, em relação a algumas questões que envolvem aquilo que é a parte especial do Código Penal, do projeto do novo Código Penal. Sem dúvida, o atual Código está defasado. Por isso, já havia mencionado a importância de tentarmos construir, dentro de uma visão realmente que envolve a atuação do próprio Poder Legislativo, construir um sistema que permita avançar, até porque as consequências que nós estamos observando na realidade social são consequências que até hoje nos impactam. Eu costumo mencionar, na experiência que tenho tido nesse primeiro ano de Conselho Nacional de Justiça, o exemplo que é o sistema de execução das penas, que está diretamente relacionado a isso tudo que nós estamos tratando. Hoje, no Brasil, nós temos, e obviamente esse é um dado apenas, mas que deve ser considerado, temos em torno de 560 mil pessoas em estabelecimentos prisionais brasileiros. E com um número também significativo de mandados de prisão ainda não cumpridos.
Ou seja, se forem cumpridos todos esses mandados de prisão, esse número de 560 vai subir assustadoramente. E se já há um grave problema de hiperlotação carcerária, imaginem como isso ocorrerá se, de fato, nós tivermos cumprimento de todos esses mandados de prisão que hoje estão aí, enfim. Então, algo que eu gostaria aqui de trazer para fins de reflexão é que, de fato, desde 1984, portanto, há 30 anos atrás, quando alterada e reformada a significativa parte do Código Penal atualmente em vigor, de lá para cá nós tivemos um progresso e um desenvolvimento científico-tecnológico muito forte e que, de fato, vem a apresentar uma série de condutas altamente lesivas, seja a pessoa humana, seja a vida social como um todo. Questões relativas ao meio ambiente, questões relativas à privacidade, à intimidade, ao patrimônio cibernético, questões relativas a negociações e operações econômico-financeiras sofisticadas. Eu, por acaso, senador Vital, eu fui, na época, como juiz federal, o juiz sentenciante de um caso que, vejam como, de fato, é uma questão que surge em razão dessas transformações econômicas e sociais. Eu fui o juiz que proferiu uma sentença lá nos idos de 1995, 96, no chamado caso Najnarras, que, não sei se os senadores se recordam, foi um caso que ocorreu no Rio de Janeiro, envolvendo uma série de operações relativas à então Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, porque ela acabou sendo extinta, né? E essa extinção, comenta-se muito que decorreu, dentre outros, desse episódio que gerou essa ação penal. E foram inúmeras operações no mercado e que acabaram por redundar problemas sérios de funcionamento do próprio mercado no âmbito da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a ponto dela ser extinta. E, aparentemente, seria uma questão pura e simplesmente envolvendo um crime ou crimes contra o sistema financeiro nacional, mas que teve um desdobramento muito ruim, para não dizer nefasto, seja em relação à própria economia, seja em relação à sociedade, como também a várias pessoas que estavam relacionadas àquela vida, relacionada à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, e há notícias de pessoas que se suicidaram em razão desse episódio. Então, para demonstrar que nem sempre aquilo que nós mais ou menos conhecemos vulgarmente como sendo chamados crimes violentos são os que têm piores repercussões, né? Então, a importância disso ser muito considerado nesse momento, porque, de fato, crimes econômicos, crimes financeiros, eles têm um efeito nefasto no âmbito da sociedade como um todo, e não apenas aquele corretor ou aqueles credores daquela corretora, enfim, como de fato aconteceu nesse episódio que eu tive a oportunidade de avaliar e até mesmo proferir um julgamento a respeito do caso. Isso vem a demonstrar que é preciso, de fato, nós pensarmos cada vez mais nessas questões que estão relacionadas à sociedade como um todo, aos chamados interesses coletivos, aos interesses difusos, e esses interesses, sem dúvida, são os que devem ser priorizados no que tange à tutela do direito penal, a tutela que envolve a atuação do direito penal. Consequentemente, eu não estou aqui defendendo que crimes individuais ou crimes que atinjam interesses individuais não sejam também objeto de preocupação por parte do direito penal. Mas eu estou dizendo que, com mesma importância ou até uma importância maior, será necessário um olhar diferenciado para esse tipo de criminalidade que lá em 1984 ainda era incipiente, para não dizer que não existia, né? Então, de fato, esse é um dado fundamental, por força de tudo isso que eu acabei de mencionar. Há algumas questões que aqui eu queria trazer para fins de reflexão, primeiramente no que diz respeito a algumas afirmações que pude observar quanto não só o relatório apresentado já pelo senador Pedro Táxi em dezembro de 2013, a respeito exatamente do projeto do novo Código Penal, como também algumas
observações críticas que já foram divulgadas e publicizadas até por alguns institutos e alguns órgãos que se preocupam com a matéria do direito penal. Primeiramente, pude observar que há, de fato, alguns temas que são polêmicos. Me refiro, por exemplo, ao tema do crime de aborto, né, e as hipóteses de exclusão, né, do crime de aborto, por exemplo. Um exemplo que aqui me vem logo à mente, sobre alguns doutrinadores que defendem a descriminalização do aborto, né, portanto, a possibilidade de não haver mais qualquer previsão no próximo Código Penal, no futuro Código Penal, sobre o crime de aborto, e algumas outras propostas que vêm a adotar uma linha intermediária no sentido de ampliar as hipóteses de condutas que seriam autorizadas ou não consideradas crimes em razão do aborto, principalmente a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal, no caso que envolveu os anencéfalos, né, os fetos anencéfalos, e toda a discussão que lá no Supremo Tribunal Federal acabou sendo travada. Sobre isso, senador Vital, eu tenho, primeiro, uma preocupação muito grande, que é nós todos, no âmbito do nosso sistema legislado e, obviamente, jurídico, como eu havia referido inicialmente, temos que nos pautar a partir de valores e princípios constitucionais. E a Constituição, sem dúvida, prevê como um dos direitos fundamentais, lá no seu artigo 5º, entre outros, o direito à vida, né? É lógico que há toda uma polêmica sobre que vida é ali protegida constitucionalmente, mas que há uma proteção expressamente mencionada à vida, que deve ser, nos subsistemas, também protegida, como no âmbito do direito penal, e aí surge essa discussão. A solução que foi apresentada no relatório apresentado pelo senador Pedro Tax foi no sentido de manter o crime de aborto, mas ampliando para as hipóteses também da anencefalia, entendendo que a hipótese não é propriamente de prática de crime, até por força do próprio julgamento do Supremo Tribunal Federal, e não acolhendo uma proposta que havia sido anteriormente apresentada por aquela comissão de juristas que foi formada aqui no Senado Federal, que era da possibilidade, em determinadas situações, de ser possível o aborto até as 12 primeiras semanas de gestação, né? Essa proposta não foi acolhida pelo senador Pedro Tax no relatório que foi apresentado e, obviamente, esse é um tema bastante polêmico. Eu considero, e aqui eu externo uma posição minha, pessoal, até por força de reflexões no âmbito do direito penal que já fiz, que não há nenhuma inconstitucionalidade na previsão do crime de aborto. Alguns poucos doutrinadores que defendem essa posição de crime de aborto, o tipo ser inconstitucional. Me parece essa não é a solução, não é a melhor orientação e interpretação que nós devemos ter do sistema. E, obviamente, ficará a cargo das casas legislativas, Senado Federal e Câmara dos Deputados, definir em que contornos o aborto pode ou não vir a ser considerado uma conduta legítima, autorizada ou, ao contrário, considerada como um crime. Me parece que, e aqui eu chego a pelo menos uma conclusão parcial nesse ponto, a solução apresentada pelo senador Pedro Tax é uma solução bastante razoável e, consequentemente, não estaria sujeita a qualquer controle efetivo de constitucionalidade e inconstitucionalidade, ainda que, obviamente, quem vai, se assim for aprovada a proposta tal como apresentado no relatório, quem vai definir em algum momento, se for o caso, será o tribunal competente, que aqui no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Mas, de todo modo, me parece, nesse encaminhamento não há qualquer problema relacionado a isso. Há alguns outros temas, como no caso o exemplo dos crimes cibernéticos. Quanto aos crimes cibernéticos, de fato, é fundamental que nós tenhamos um avanço significativo por força dos acontecimentos que cada vez mais nós nos surpreendemos como a tecnologia, especialmente no âmbito da cibernética, é utilizada para fins ilícitos. E, portanto, realmente o direito brasileiro necessita de um tratamento mais adequado e me parece esse tratamento mais adequado vir através
de um novo Código Penal com a tipificação. Para não me alongar, eu queria me referir a uma outra conduta que tem sido objeto de preocupação constante no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, entre outras instituições, que envolve aquilo que no projeto do Código se refere como um dos crimes contra a humanidade, que é o crime de tráfico de pessoas. Hoje, inclusive, esse ano, inclusive, objeto da campanha da fraternidade, né, do CNBB e deliberação da própria Casa, do próprio Senado Federal. É fundamental que nós tenhamos ação no âmbito do tráfico de pessoas, tal como hoje vem previsto no Código Penal. O que nós observamos, até pelos casos concretos, que tem cada vez mais aumentado, em razão de uma não proteção efetiva e adequada desse assunto no âmbito da nossa legislação penal, isso tem servido como mote para cada vez violações piores, mais hediondas, envolvendo esse tipo de conduta que é realmente abominável. E o CNJ tem se preocupado, eu tive a oportunidade de já estar aqui, já ter visitado a senadora Ana Rita, juntamente com o senador Pedro Tax, para demonstrar a nossa preocupação no âmbito do CNJ a respeito de que haja um tratamento mais adequado e mais efetivo no que tange a esse tema específico. E, consequentemente, senador, eu queria só, para encerrar aqui a minha fala inicial, fazer um seguinte comentário. Nós sabemos que um projeto de novo código, qualquer novo código, seja o Código Civil, seja o Código de Processo Civil, Código Penal, enfim, ele é um processo que precisa ser bem maturado, bem amadurecido, até porque os impactos serão muito grandes para toda a sociedade. Temos a convicção plena de que é um processo legislativo que não pode ser resolvido de modo apressado, abrupto. É preciso ser realmente amadurecido. Mas não impede, e esse é um encaminhamento que nós no CNJ temos tentado apresentar, que outros projetos que possam estar caminhando no mesmo sentido daquela proposta apresentada e que, de certa forma, já vem sendo debatida e bastante esmiuçada aqui no Senado Federal, possam ter uma maior agilidade. E esse é um dos temas, senador Vital. Há, pelo menos que eu conheça, 2 outros projetos de lei, o senador Pedro Tax até destaca no seu relatório, que tratam sobre o tráfico de pessoas, um que era até da relatoria da senadora Ana Rita, e que podem vir tranquilamente a ser adaptados no que tange ao seu conteúdo, ao projeto do Código Penal e com um timing, né, com um tempo de amadurecimento menor do que o do próprio projeto do Código Penal. Então, uma sugestão que eu apresento aqui, especialmente à Comissão de Constituição e Justiça, é que nós poderíamos, independentemente da tramitação do próprio projeto de lei que envolve a reforma e mudança do Código Penal, também ter outros temas e assuntos que estão diretamente relacionados a ele, ainda que com um tempo de tramitação e até mesmo resolução legislativa mais rápido do que num projeto de código. E eu me desculpo aqui pela alongada da minha fala, Vossa Excelência bem conhece, quando falo sobre determinado assunto que tenho realmente prazer em falar, eu me estendo, então, como fiz na minha sabatina, mas me excuso aqui pelo tempo gasto e, mais uma vez, agradeço o convite para aqui estar hoje. Muito obrigado, senador.